Fala, galerinha do sexto ano! Muito bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. E hoje temos uma novidade para você, aluno do sexto ano. Nas duas aulas anteriores, vocês já viram novidades para o sexto ano. E na aula de hoje temos mais uma novidade, que chama-se radiciação. Uau! Olha aqui, de novo, a prof trouxe aula 1 de 2. O que significa isso? Que temos mais uma videoaula sobre esse assunto. Mas o que vem a ser radiciação? Ah, se você quer saber, ficou curioso? Vem comigo, não perca a videoaula de hoje. Os objetivos propostos para esta aula são identificar radiciação como operação inversa da potenciação e ainda compreender e calcular a raiz quadrada e raiz cúbica de um número natural e identificar a raiz quadrada com a medida do lado de um quadrado. Aí aqui a prof já divulga um pouquinho, né? Mas vale a pena continuar assistindo a videoaula. Então vem comigo, veremos tudo sobre radiciação. Nossa aula começando. Aqui a prof trouxe como título raiz quadrada em n. O que vem a ser a letrinha n maiúscula? Conjunto dos números naturais, tá? Tudo certo? Então, vamos ao primeiro exemplo. Examine esta situação problema. José quer cercar um terreno de forma quadrada, cuja área é 169 metros quadrados. Continuando, ele pretende colocar 4 fios de arame em cada lado do terreno e deixar um portão de 2 metros de comprimento em um dos lados do terreno. Senão ele teria que entrar de helicóptero, certo? Correto? Então tem que deixar um pedacinho para o portão. Então vamos lá. O que nós temos? Temos o desenho, temos tudo isso daqui e precisamos pensar nesta situação para ajudar o senhor José. Então, quantos metros de arame, no mínimo, ele precisará comprar? Vamos ajudá-lo? Vamos pensar um pouco? Então, na resolução dessa situação, está envolvida a ideia de raiz quadrada, que será estudada a seguir. Então, continua essa sua curiosidade? Vamos lá que a prof vai dando as dicas e vou te explicar tudinho, tá? Venham comigo. Vamos ver. Quando temos uma região quadrada com lados de 3 centímetros e queremos saber a medida de sua superfície, que é a área dela, o que nós podemos fazer? Nós podemos quadricular a figura em quadradinhos de 1 centímetro de lado e verificar que a área é 9 centímetros quadrados, ou ainda nós podemos efetuar a multiplicação. 3 vezes 3 é 9 e com isso chegar à área de 9 centímetros quadrados. Tá certo? Podemos pensar assim? E sabemos isso? Sim, isso a gente já sabia, professora. Então, fica com essa ideia que nós vamos usar ela também, tá? Vamos continuando aqui. Quando temos uma região quadrada, cuja área é 36 centímetros quadrados e queremos saber o comprimento de cada lado, devemos procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 36. Então, coloca essa cachola aí para funcionar. Você tem que pensar nas tabuadas. Número que multiplicados dão 36. Mas tem que ser os números iguais, né? Não podem ser números diferentes, tá bom? Como 6 vezes 6 é 36, concluímos que cada lado dessa região quadrada mede 6 centímetros. Ah, sabia disso? Muito bem, você já sabia isso? Agora a prof está usando o que você já sabe para conseguir explicar uma coisinha nova para você, sexto ano. Então, continua aqui, ó. O que nós temos ainda? Observe que a medida do lado de uma região quadrada representa o valor da raiz quadrada da área dessa figura. Então, se eu tenho o quadrado e eu quero saber a área, eu multiplico os lados.
Caso eu falo a área e você tem que encontrar o lado, você faz um processo inverso aí na sua cabeça, mas encontra o resultado, tá? Escuta aqui, escuta, veja o que o professor tem aqui a falar, olha bem. Quando procuramos o número natural que multiplicado por ele mesmo resulta 36, estamos calculando o valor da raiz quadrada de 36, que é 6. Pois 6 vezes 6, 36. E indicamos assim, raiz quadrada do 36 igual a 6, pois 6 vezes 6 é 36, ou seja, 6 ao quadrado igual a 36. Quanta confusão, não é? Vem aqui que a prof vai mostrar também para você e ali no slide também, tá? Mas pensa aqui, ó, vem aqui, ó. Eu dei o desenho de um quadrado. Eu digo que esse quadrado tem área 36. Qual é o teu pensamento? Vai lá na tabuada, gente. Você tem que pensar que este lado multiplicado por esse dá 36. E ele é um quadrado. Se ele é quadrado, ele tem medidas iguais. Então você pensa, 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 é 36. Então o lado desse quadrado é 6. 6 vezes 3, 36. E essa ideia da raiz quadrada, a raiz quadrada tem um desenho assim, ó. Raiz quadrada do número 36. Viram como é legal desenhar? Eu desafio você a desenhar agora e escrever ali no seu caderno a raiz quadrada do 36. Aí você coloca o sinalzinho de igual e diz quanto que é a raiz quadrada do 36. Gente, já está aqui a resposta. Raiz quadrada do 36 é 6. Por que mesmo? 6 vezes 6 é 36. Apresentado agora a você, raiz quadrada de qualquer número você conseguirá fazer aí. Fácil? Viram que é legal aprender coisas novas? No 6º ano, a radiciação é uma operação matemática nova para você, aluninho do 6º ano. Então, agora, a professora trouxe uma explicação ali, capricha 10ª também nos slides. Voltando a ele, ó. Então, nós temos o número raiz quadrada do 36. É assim que eu faço a leitura. É igual a quanto? É igual a 6, né? Vamos ver como que eu leio, ó. Eu leio raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Vejam que eu leio raiz quadrada, palavra quadrado, penso lá na figura quadrada. E agora ela é uma operação inversa da potenciação, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? 11 vezes 11 é 121. Aqui a prof traz um pouquinho dos termos, ó. Esse númerozinho 2 é indicado índice da raiz, tá? Ele é indicado índice. Ele indica o quê? Que ela é uma raiz quadrada. No entanto, quando aparece raiz quadrada, esse númerozinho ele não vem escrito. Você, aluninho, vai saber que ali é o número 2, porque a palavra quadrada representa expoente 2. O número 121, por sua vez, nós chamamos de radicando. É um número que está dentro do desenho da raiz, ele é radicando. E o número 11 é a nossa raiz. A raiz é o resultado desta operação. E a leitura disto é a raiz quadrada de 121 é 11. Viram quanta coisa nova? Vale a pena anotar no seu caderno? Vale a pena sim, tá? Deixe caprichado, maravilhoso esse caderno. Vamos ver agora aqui, a prof trouxe algumas observações. Na indicação da raiz quadrada, não é preciso escrever o índice 2. Assim, raiz quadrada de 121 igual a 11 pode ser indicada por raiz quadrada de 121 igual a 11. Volta aqui no quadro que agora a prof fez a leitura, o que a prof quer que vocês observem ali, ó? A raiz quadrada, só vale para a raiz quadrada, tá?
raiz quadrada de 121, o índice é esse daqui. Esse númerozinho seria o índice. Esse índice aqui não costuma aparecer nos livros didáticos, quando ele é 2. Então, ele aparece somente assim, ó, raiz quadrada de 121. Tudo certo? Eu trouxe outros exemplos ali, mas é aqui que a prof quer que tenha bastante atenção. Raiz quadrada, ela vem assim escrita. Não aparece o númerozinho 2, mas você, aluninho, lembra que é raiz quadrada o número 2, tá? Então, se raiz quadrada de 121, o que você tem que pensar? Que número elevado ao quadrado dá 121. E este número é o número 11, pois 11 vezes 11 é 121, tá bom? Feito? Continuando aqui, ó. Então, voltando aqui no slide, a prof trouxe raiz quadrada do 121, trouxe mais um exemplo, ó. Raiz quadrada do 36. O índice 2, ele não aparece e eu venho a escrita somente com raiz quadrada de 36 igual a 6. O índice 2 não aparece. Apenas os números quadrados perfeitos possuem como raiz quadrada um número natural. Se ele não é quadrado perfeito, ele não possui raiz quadrada exata, tá? Nós viremos lá mais para o final do ano algumas raízes que têm a ver daí com números com vírgula. Agora nós estamos dentro do conjunto dos números naturais. E aqui a prof trouxe uma animação assim, ó, raiz quadrada, o índice 2 é omitido. O que é omitido? Omissão. Desaparece, eu não preciso escrever. Tá tudo bem? Combinado? Então, hoje nossa aula é raiz quadrada, operação inversa da potenciação. Então, vamos exercitar um pouquinho. Vamos lá? Acompanha aqui, ó. Raiz quadrada dos números naturais. Quanto que é a raiz quadrada do número 4? Qual é o teu pensamento? Alguém vezes ele mesmo dá 4. Tem que saber a tabuada aqui, ou fazer no papel, tá? Então, quanto que é a raiz quadrada do 4? É 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Outra perguntinha, quanto é a raiz quadrada de 81? Pensa lá, faz as continhas nessa cabeça aí, bota a cachola para funcionar. Raiz quadrada de 81 é 9. Por que mesmo? Porque 9 vezes 9 é 81. E quanto é a raiz quadrada de 900? Raiz quadrada do 900 é 30. Por que 30 vezes 30 é igual a 900? Tudo certo de raiz quadrada? É? Tudinho? Vamos continuando então. Voltemos à situação inicial. José quer cercar um terreno de forma quadrada cuja área é 169 metros quadrados. Ele pretende colocar 4 fios de arame em cada lado do terreno e deixar um portão de 2 metros de comprimento em um dos seus lados. Quantos metros de arame no mínimo ele precisará comprar? Agora a prof vai chamar a atenção aqui também no quadro de novo. Mas eu tenho a explicação também caprichadésima ali no slide. Mas vamos voltar. A primeira frase dizia assim: José quer cercar um terreno quadrado cuja área é 169 metros quadrados. Você, aluno, tem que ter a capacidade de ter pensado. Seu terreno é quadrado, ele possui lados iguais. Se diz que a área é 169, área significa que plantar grama é calcular a área, pintar é calcular a área, e este meu terreno tem 169 metros quadrados de área. Qual é o teu pensamento, querido aluno? Este lado vezes esse tem que ser 169. Então, você vai pensar que número multiplicado por ele mesmo que dá 169. Eu agradeceria muito, muitíssimo se o teu primeiro pensamento fosse 10 vezes 10 é 100, não é, prof? Ó, 10 vezes 10 é 100. Se a área é 169, significa que meu lado, esse 169 é maior do que o número 100,
Portanto, esse meu lado tem que ser maior do que 10. E daí, maior que 10 é 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13. É por tentativa que nós vamos encontrar esses resultados, tá? Vamos lá, então. Volta lá para o slide, ó. José quer cercar um terreno de forma quadrada, cuja área é 169. Olha aqui, ó, 169. O que nós aprendemos na aula de hoje? Que para encontrar se a área é 169, eu vou pensar a raiz quadrada do 169, que é 13. Então, o lado do terreno mede 13 metros. O que nós temos além disso? Ele pretende fazer 4 fios de arame, mas tem um portão de 2 metros de comprimento. Bem, se o terreno tem 13 metros de cada lado, volta a olhar aqui no meu desenho no quadro. Aqui tem 13 metros, aqui tem 13 metros, aqui tem 13 metros e aqui também tem 13. Aonde que ele vai colocar a cerca? Ele vai colocar no contorno. No entanto, ele não vai fazer tudo. Ele tem um pedaço que ele quer deixar para o portão. Esse pedaço que ele quer deixar para o portão mede 2 metros o portão. Quer dizer que aqui onde vai a minha cerca, tenho que descontar esse 2 metros do portão. Por isso, esse número que eu vou diminuir o 2. Então, eu chamei de perímetro. Perímetro é somar todos os lados. Somei todos os lados, 13 mais 13 mais 13 mais 13 e descontei a medida do portão. Compreendido isso? Feito? Volta lá, ó. Então, perímetro, somar todos os lados. Como é um quadrado, os 4 lados têm a mesma medida. 13 mais 13 mais 13 mais 13, 52. Menos o portão, 50 metros. 50 metros é uma volta neste terreno com o arame que ele quer fazer. Ó. O que ele quer fazer ali? Ó? Ele quer colocar 4 fios de arame. Se uma volta no terreno tem 50 metros, 4 fios, qual é o cálculo que eu vou fazer? Desculpa, gente. Qual é o cálculo que eu tenho que pensar? Eu vou pensar 4 vezes os 50 metros, que vai me dar 200 metros. Portanto, quantos metros de arame no mínimo ele precisará comprar? José deverá comprar no mínimo 200 metros de arame. Será que a prof conseguiu ensinar tudinho para vocês? Entendido aqui o probleminha do José? Nós tivemos que ver aqui área. Área nos remete à raiz quadrada, então foi dada a área do terreno 169 metros quadrados. Nossa cabeça pensa, se o terreno é quadrado, alguém vezes ele mesmo para dar o 169. Descoberto o número 13. 13 é a medida do lado desse quadrado. Daí calculei o perímetro, porque ele vai contornar esta figura, ele vai colocar arame neste terreno. Descontei o portão, porque o portão não vai a esta cerca, né? O portão, é o lugar de acesso para entrar no terreno. E depois fiz vezes 4, porque ele iria colocar 4 fios de arame, tá? Tudo certo? A nossa aula hoje foi em relação à raiz quadrada. Pensa aí, pensa e fala para você mesmo. Quanto que é a raiz quadrada de 169? Se você falou o número 13, você acertou. E por que é 13? Porque 13 vezes 13 é 169. Então, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje, que foi totalmente novidade para vocês, sobre a palavra radiciação. Mas não esqueça, teremos uma próxima videoaula falando também desta mesma operação matemática com mais novidades. Então, aguardo você lá, espero, ansiosa e até mais. Tchau, tchau!